e também colocou no caminhão, Pétria. Agora 1h06. Rádio CBN, ZYK 695, AM 780 kHz, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. E na internet, www.cbn.com.br. Revista CBN. Revista Responde. Como criar seus filhos. E para falar sobre a criação dos nossos filhos, não só no rádio, mas também na internet, corre para o Facebook da Rádio CBN, onde você também pode participar, mandar sua pergunta, aqui a sua participação, falando sobre a educação dos nossos filhos. E hoje um tema mais do que importante, um tema importante também, delicioso de refletir, não sei se tantos pais estão nessa reflexão hoje em dia, que é a valorização da aprendizagem das crianças nas cidades. Como é que a criança aprende com a própria cidade, se apropriando do seu espaço urbano, do seu espaço público e também contribuindo dessa maneira, né, essa educação contribuindo para que essa criança se torne uma cidadã desde cedo. Para falar sobre esse assunto, eu trago aqui a Beatriz Cardoso, presidente do Laboratório de Educação, também a criadora do blog Toda Criança Pode Aprender. Bia, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Como é importante, né, essa inserção da criança e a cidade ser também um objeto de aprendizagem para essa criança, né? Mas muitas vezes a gente tem tanto medo de ir para a rua, de andar na rua. Como é que a gente pode ver a cidade como essa peça fundamental na vida da criança que vai se tornar um cidadão? Então, Petra, sabe que eu estava vindo para cá agora e eu tive um compromisso meio fora de mão hoje e eu vim no trânsito, aflita, muito trânsito no sábado, inesperado. E eu falei, puxa, eu vou falar da cidade numa perspectiva positiva, que é o que tem que ser, mas a gente não pode esquecer que São Paulo, particularmente, é uma cidade que tem suas dinâmicas e suas complexidades e que nem sempre a boa vontade é suficiente e a gente tem que refletir e tentar incorporar a criança, porque só na hora que a gente incorporar a criança nesta dinâmica que a gente vai realmente transformar a cidade. Senão eles vão crescer alheios a como melhorar esse espaço que é comum. E então, como é que é fazer essa inserção, já que eu estou dentro do carro, a escola às vezes é longe, e aí você vive, na verdade, numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essas cidades maiores, e as menores também estão cada vez mais assim, você vive em trânsito. Então, eu estava até retomando algumas anotações de um seminário que a gente fez o ano passado com a Escola do Parlamento, que chamava A Criança e a Cidade, uma via de mão dupla. E lá a gente discutiu bastante esse tema, e uma das coisas é exatamente como é que a gente consegue. Primeiro tem um grande aliado nosso, que é um dos assuntos que eu sempre trago aqui no próprio programa com você, que é a linguagem. Como é que, ao conversar, através da linguagem, a gente pode pensar junto com a criança sobre o espaço público? A primeira coisa é estar muito no carro, ou no ônibus, porque nem todo mundo está de carro, ou está no Uber, aonde você estiver, no táxi. Converse sobre o que você está vendo, problematize a cidade. E com isso a gente vai quebrando fronteiras do medo, da proteção, do não ver. Eu estava vindo para cá, e justamente observando, tem de tudo no caminho. Tem figuras estranhas, tem figuras comuns, tem buraco, tem lugar bonito, tem lugar feio, tem flores lindas no meio do caminho. Conversar com a criança, tornar observável, falar sobre esse espaço que é público e que é comum. Mas acho que esse é o grande aliado nosso. É possível fazer isso quando a gente mesmo não aproveita a cidade? Eu falo isso porque há pouco tempo eu vim morar num bairro que é possível fazer coisas a pé, aí você vai, quase você não precisa do carro, o que não é uma realidade em São Paulo. Então você fala, nossa, até a gente adulto se espanta ao poder aproveitar a cidade dessa maneira. É possível você passar isso para a criança sem que você próprio, consiga viver isso?
Então, mas acho que esse é um dos grandes as provocações. É assim, a gente tem que entender que a gente tem que viver junto com a criança, né? Até para transformar o que a gente quer transformar junto com eles. Então, o que eu vejo é que a gente muitas vezes tem na nossa mentalidade espaços restritos para as crianças. Criança igual a parque, gangorra, balanço, verde, shopping, cinema. Se a gente entender que o espaço público ele pode ser um parque de diversões e que ali, se você vai conversando e problematizando, ela está aprendendo sobre absolutamente tudo, você dá uma volta nisso. E você também passa a olhar para a cidade. Mas é que a gente não se coloca esse exercício, né? Me dá alguns exemplos de como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Olha, nesse próprio seminário que a gente fez em 2014, está disponível na internet, inclusive esse debate, se alguém quiser no YouTube, chama A Criança e a Cidade, uma via de mão dupla. Uma das coisas que a gente discutiu lá foi o seguinte, eu levei a história de uma menina que tinha 6 anos na época e que foi com a madrinha para Santa Efigênia consertar um telefone. A cara dessa menina nas fotos, a alegria dela de participar de um ambiente absolutamente caótico, onde ela viu um monte de coisas novas que para ela eram desafiantes. Ela aprendeu sobre história, ela aprendeu sobre telefonia, ela aprendeu sobre barulho, ela aprendeu sobre um monte de coisa inesperada. Então, assim, esse é um exemplo, é levar a criança com a gente para fazer as coisas que a gente tem que fazer na cidade. Porque a gente poupa, a gente priva, né? A gente quer levar só... Claro, os lugares bonitos são fundamentais, eu não estou dizendo leve só em lugares desafiantes, não, mas leve também, né? Ou, uma outra coisa assim, você tem um SEASA, por exemplo. Vai lá ela vai aprender sobre o que é um entreposto, como é que as plantas chegam na casa das pessoas, como é que os alimentos são distribuídos. Ela vai fazer perguntas, ela vai entender sobre a relação do trabalhador com a venda, com o quiosque, com a cidade, com o caminhão. Tem um monte de assuntos. Então, eu acho que se a gente passar a entender como um espaço mais amplo, onde, dependendo da nossa ajuda e do nosso questionamento, da gente dar visibilidade para o que está em pauta, a gente vai incluir a criança nesse espaço e ela vai também ver o que precisa melhorar, o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela vai rever o conceito de beleza, de estética, o que é bonito, o que é feio. Com certeza. Tem um texto legal, queria que você comentasse com a gente no blog, no Toda Criança Pode Aprender. Andando de metrô sozinho aos 7 anos, o que podemos aprender com a independência das crianças japonesas? Esse é um vídeo lindo que também está disponível na internet, no YouTube. E é muito importante para a gente parar e pensar. Quais são as diferenças culturais que estão postas em diferentes sociedades? O que a gente pode aprender? A gente realmente não pode transpor imediatamente. O Japão, Tóquio, é uma cidade mais complicada do que São Paulo, talvez, mas com outro funcionamento cultural. Lá nesse vídeo a gente vê que o maior valor para uma família japonesa é a independência da criança. Então é a história de uma menina, é um vídeo que na verdade compara uma criança australiana com uma menininha japonesa. Essa menininha, acho que ela tem 7 anos, se eu não me engano, e ela vai sozinha para a escola, que é muito longe. O trajeto dela para a escola demora mais ou menos 1 hora, ela pega diferentes transportes e ela vai sozinha, e aquela sociedade acolhe e valoriza isso. Não acho que a gente esteja nesse ponto, acho que a gente oferece mais riscos evidentes para soltar a criança. Só que a gente pode, então, aprender com isso e ver como é que a gente pode ir construindo um cenário de futuro e dando para as crianças um pouco mais de autonomia, um pouco mais de confiança de que elas são capazes, criar a partir dessa experiência de que você vê que é possível uma criança trafegar numa cidade, metrópole complexa, dentro dos nossos limites. O que a gente pode fazer? Junto com a escola, junto com um grupo de mães, a gente pode fazer passeios pelo bairro, a gente pode dar uma certa autonomia dela ir daqui até ali. Então, acho que a ideia desse vídeo e esse post que a gente tem no Toda Criança Pode Aprender é para provocar esse tipo de pensamento. Muito assim legal. Como tem um vídeo do Valentim, que é lindo e que eu acho que todo mundo deve assistir, que é uma mãe narrando uma trajetória cotidiana desse menino de ir até a casa da avó e como ele, ao fazer com regularidade e autonomia, junto com ela dando a retaguarda, mas soltando ele um pouco, como ele vai ficando dono desse espaço,
como ele vai se sentindo autoconfiante para poder desfrutar, olhar, conversar e se relacionar com a cidade. Bom, eu tenho aqui o comentário já de centenas de ouvintes aqui no Facebook, também no meu e-mail. Aqui o Nivaldo fala que na verdade está tudo tão corrido que nem percebemos o que está no nosso caminho. Aqui também achando a entrevista muito legal. O Antônio Carlos Poletti também dando mensagem pra gente. Aqui a Rose Sim, o Marcelo Faz, a André Silva, a Fátima Morales Sanches também, que cuida de crianças, falando que é muito importante a criança vivenciar a cidade. Aqui todo mundo comentando um pouquinho. Aqui o Edson falando que as escolas deviam fazer mais excursões, mas não é só esse ambiente de escola. O que a Bia está falando também é desse dia a dia, a gente ter menos medo, embora as cidades sejam tão, né, às vezes cruéis com a gente ficar com tanto medo, né? Agora eu quero fazer um destaque também, Bia, aqui também do Toda Criança Pode Aprender, de uma menininha, a Lúcia, de 7 anos, que falou assim, aliás, era uma proposta para as crianças pensarem e sentirem o que elas podiam mudar na cidade em que vivem. Aí a Lúcia, de 7 anos, ela escreveu: era uma vez uma rua que vivia sem cor. Eu queria pintar ela por grafite ou pichação que não poluísse o ar. Eu ia fazer isso, chamar meu pai e os pintores para pintarem com vários desenhos e também ia chamar os construtores para fazer diversão no asfalto e chamar a atenção das pessoas para ir lá tirar fotos com os construtores e os pintores, e assim a vida seria mais divertida. É muito bonitinho esse relato, né? Porque eu acho que isso muda quando a gente vira adulto, como a gente já não se importa mais com o meio, né? E as crianças ainda têm isso muito vivo, assim, tanto essa questão da beleza, quanto essa questão de se sentir bem naquele ambiente, né? Elas observam, né? Elas observam muito mais do que a gente, que elas são esponjas de aprendizagem. Total. Elas aprendem sem parar e elas estão ligadas. A gente já dá de bandeja um monte de coisa, já não presta muita atenção. Eu tenho vivido uma experiência muito intensa porque eu sou paulista e morei 19 anos no Rio de Janeiro e acabei de voltar para São Paulo. São dois mundos, são cidades que operam e funcionam em muitos sentidos, em bases muito diferentes. Mas esse exercício, que daqui a pouco vai entrar no meu automático, mas por enquanto não entrou, eu me surpreendo com coisas que eu achava, nossa, que São Paulo era só mais duro, porque o Rio é uma beleza tão extraordinária, que é embevecedora, você fica ali tomado por aquilo. Mas São Paulo, no meio da sua feiura, tem muita beleza. Seu cinza. E a gente fica sendo provocado a olhar isso. E é isso que a gente tem que provocar para as crianças. E a gente tem também que convidar as crianças a pensar sobre quem zela por esse espaço. Esse brinquedo que eu estou brincando na praça, quem cuida? Fazer com que elas questionem, que é um pouco a história dessa menininha que você narrou aqui. Ela começou a pensar que ela poderia... Como fazer a cidade ficar mais bonita e mais alegre e mais colorida? A gente pode ir provocando com a criança o que é possível o cidadão fazer, o que depende do poder público, qual é essa interface. A gente pode mudar um pouco o nosso entorno, a gente pode se incomodar com algumas coisas, a gente pode valorizar outras. Então, eu acho que essa menina ela é um bom exemplo de que se a gente traz a questão, as crianças vão pegar esse barco e vão querer conversar com a gente e vão querer transformar em ação, porque elas gostam de fazer, né? Então eu acho que isso é uma dica muito concreta, assim, que qualquer um pode fazer. Agora me fala a importância disso e o link disso com a formação de um cidadão que vai ser consciente da sua cidade, que vai querer participar. Eu vou te dar um exemplo que para mim é muito, muito nítido. Meu marido, ele vem de uma cidade da Argentina, que é Mendoza, uma cidade, se comparada, não tem comparação com São Paulo, o tamanho de uma para outra. E você percebe uma participação muito maior dessas pessoas na cidade que é menor, na participação mesmo, política. Tanto que, às vezes, ele aqui em São Paulo, eu falo, você vai virar prefeito ainda, porque é super atuante e tal. Quando, na verdade, os cidadãos de cidades muito grandes ficam muito alienados. Não sei se é uma percepção correta minha. E aí eu quero voltar para a questão das crianças. Como que é formar crianças mais cidadãs que curtam a cidade, que queiram participar politicamente da cidade? É aí que começa? Aí tá a semente do que vai virar um bom cidadão? Com certeza esse é um dos, não é apenas aí, mas aí sim é um espaço onde a gente começa a dar chance dessa criança se entender como cidadão, porque na hora que você problematiza com ela e ela vê que tem uma parte que compete a ela também, ou a mim, pai, ou ao nosso bairro, ou à nossa rua, que a gente pode se organizar, se mobilizar, ela vai aprendendo sobre como se comprometer, como ser um cidadão que tem voz,
que pode reclamar e valorizar e que faz parte desse universo. Acontece que a criança, ela não é tratada assim, ela não é considerada como alguém que tem uma perspectiva. Tem um projeto muito bonito que está em andamento, que é liderado pela Fundação Van Leer, que se chama 95 centímetros, e que até essa semana, segunda-feira, eu vou conversar com o pessoal da SP Urbanismo, que está envolvido nisso e está também entrando nesse projeto, que a ideia é 95 centímetros é a altura média de uma criança de 6 anos. Então, qual é a maneira que ela olha essa cidade? O olhar dela, ele tem essa altura. Se a gente abre espaço para que as crianças com 95 centímetros falem da perspectiva delas, como é que elas leem essa cidade, como é que elas podem entender e enxergar coisas. Elas veem coisas que a gente não vê, né? Porque da altura delas, a dinâmica da cidade é diferente. Então, só o fato de incluí-las e de fazer um programa urbano que considere isso, eu tenho certeza que o prefeito vai se engajar nessa causa, porque é mais um ator fundamental que é muito esquecido. Não é o único, acho que tem outros atores que poderiam, sujeitos da cidade, que também não tem muita voz, mas as crianças são uma categoria importante. Esse programa ele vai ter esse papel de botar em pauta que a criança ela vai ser um cidadão futuro com um tipo de responsabilidade na cidade, se desde já ela for entendida como alguém que faz parte desse universo. E é muito interessante porque eu acho que é algo que vem tomando corpo há pouco tempo, há poucos anos, que é entender, até você participou do Fantástico, daquele programa falando dos bebês, né, entendendo que tem uma série de particularidades dos bebês e das crianças que, se a gente prestar atenção, tem um potencial para a sociedade. Exatamente. Se a gente poder olhar para isso, não é frescura, né? A gente vê aqui até alguns ouvintes falando, deixa disso, os pais têm que ter menos cobrança para os pais. Não é uma questão de você cobrar, é só uma questão, se a gente botar luz nisso, talvez a gente possa fazer com que crianças se desenvolvam de maneira mais eficaz, mais completa, né? Zero cobrança para os pais. Eu sou radicalmente contra depositar em cima dos pais toda a responsabilidade. Ele tem responsabilidade, sim. Agora, são dicas, não são cobranças. São dicas de como você pode incluir dimensões de aprendizagem para a criança no espaço urbano, que é coletivo e que você está colaborando tanto com a cidade quanto com a construção desse sentimento de pertencimento e de que ela é usuária desse espaço assim como os outros, e que ela tem opinião e que ela pode externar essa opinião, que isso pode ter relevância. Como é que a gente responde aqui a Camila Rosa, Bia? Ela fala assim, mora numa cidade pequena e mesmo assim, e perdão para a âncora que está completamente anasalada, já estou me justificando ao longo do programa inteiro, tem horas que piora, que é o ar-condicionado. E aí ela fala assim, eu moro numa cidade pequena e mesmo assim sinto uma insegurança de permitir meu filho ir e vir em alguns lugares. Estou tentando aos poucos isso, porque ele me cobra sair mais, participar mais, ir para a rua. Nossa, essa é uma ótima pergunta, porque é o seguinte, como eu falei do Japão, no Japão tem bases sólidas, consolidadas de uma cultura que você sabe que tem uma certa garantia subentendida. Aqui nós não temos. Então, de fato, eu sou super solidária com o medo de você soltar. Agora, entre soltar e prender, entre você privar completamente, nunca dar a experiência da criança gradualmente, porque, inclusive, ela tem que aprender a lidar com a diversidade, ela tem que aprender a ficar ligada, ela tem que aprender a se defender. Para isso, ela tem que experimentar um pouquinho. Então, eu acho que tem um ponto aí que é, por exemplo, a escola, junto com os pais, pode ajudar. Nesse seminário que eu falei, foi uma professora de uma escola, ela contou uma medida super simples que eles fizeram. Eles fizeram um acordo com os pais. Existe uma autorização permanente para as crianças saírem no raio de 2 quarteirões. Então, é uma coisa assim, a escola também poder sair sem ser um carnaval, sem ser uma coisa de tanto medo. Confiar, acho que tem que confiar um pouco na criança, na instituição, nas pessoas com quem a criança está. Tem uma criança mais velha que vai cuidar da criança um pouco menor. Então, assim, eu acho que é gradual. Eu não acho que é da noite para o dia. E você está falando isso e eu me lembrei de algumas escolas que estão fazendo isso. Conheço uma escola em São Paulo, deve ter outras, mas eu conheço particularmente uma que faz isso com as crianças, de sair, ir para a rua, inclusive a partir de uma certa idade, já pequenininhos, aí, sei lá, talvez
uns 4, 5 anos, as crianças já começam a fazer projetinhos para o bairro, de enfeitar o bairro, ou aí vão crescendo e aí vão fazendo projetos maiores, talvez, ou de consertar alguma coisa, ou de colocar alguma coisa no parque, ou enfim, de fazer com que a criança participe, saiba que aquela rua do entorno da escola é dela, vamos dizer assim. As escolas podiam ter mais esse empenho, Bia? Você acha que isso seria importante? Olha, eu acho que com certeza sim, eu acho que a gente isso está começando, acho que há uma consciência, né, de que a gente andou num momento em que a gente acabou enclausurando demais as crianças, em casa, no shopping, na escola, na aula. Então, assim, está todo mundo percebendo que essa é a nossa sociedade, que a gente vai ter que flexibilizar um pouquinho e ampliar o universo, e para isso a gente tem que tomar medidas pontuais. Voltando também para a questão da ouvinte anterior, eu reafirmo a importância de assistir esse vídeo, O Caminho de Tintim, que está no YouTube, que é o seguinte: ela pode fazer isso com o filho dela, não é soltar totalmente, a mãe está na retaguarda, mas é deixar que ele vá 10 passos à frente. Entendeu? Você não está com a mão segurando, você está ali. Você está ensinando, você está pilotando. A gente tem que voltar a devolver essa confiança para as crianças e para a gente mesmo. Porque a gente vive muito assustado. Que o que você falou não é simplesmente deixar a criança sair sozinha. Vai junto. Junto. Leva lá para o centro. O que mais a gente pode deixar de dicas para os pais? Hein? Toda Criança Pode Aprender tem vários textos que falam sobre isso, né, Bia? Eu digo em geral que assim, tem levar a criança para lugares nada óbvios. A gente em geral leva para os lugares óbvios, que são ótimos, tá? Os parques são ótimos, sempre que puder leve, os museus são ótimos. Mas incluir nesse roteiro lugares nada óbvios, como eu falei, o Ceasa, Santa Efigênia. Mercadão, Mercado Central aqui em São Paulo. Tem muitos espaços onde acontece, ou sei lá, você tem conglomerados aqui do lado, perto da São João, aqui tem um lugar que é só de molduras. É um cluster de molduras. É interessante, por que que faz isso? Por que que tem tanta loja fazendo a mesma coisa junto? Dá uma volta naquele quarteirão. E a partir de que idade começa a entender as coisas? Eles entendem tudo desde muito cedo. Agora, o que vai gradualmente, o que você vai podendo apresentar e ampliar é que vai mudar. Agora, você pode levar uma criança, ela participar de diferentes circuitos, desde muito cedo, e você ir conversando. E você falar do que é feio, você falar do que é bonito, isso do que está sujo. Como é que podia fazer? Quem é responsável por limpar? Como é que a gente pode fazer, então, para que isso se vire fato, que isso ocorra? Então, assim, a conversa é o nosso grande aliado. Muito legal. Essa é Beatriz Cardoso, presidente do Laboratório de Educação, também coordenadora do blog Toda Criança Pode Aprender, trazendo para a gente essa dica tão importante da formação das crianças na cidade, e como isso também transforma os pais, como é que isso também serve de dica para a gente ter um olhar mais completo, mais atento, até mais divertido para o nosso dia a dia, né? Fazer da cidade um parque de diversões, tudo pode ser informação, tudo pode ser educação, e isso, como a Bia mesmo deixou aqui bem claro, isso não é cobrança em relação aos pais, é uma dica. Quer usar? Usa. Se não quiser usar, também não usa. Mas assim, é importante saber que isso é sim algo pra gente valorizar, né, Bia? E que numa cidade tão complexa como São Paulo, todas as grandes metrópoles, cada um tem que fazer a sua parte. O pai sozinho não vai conseguir transformar, mas ele vai ajudar a que esse cidadãozinho vá aprendendo e vá agindo como um cidadão desde já, e não só quando ele virar adulto. Então, é um conjunto de ações que vai realmente poder fazer com que a gente tenha uma cidade que melhore e não piore. Eu agradeço muito a participação dos ouvintes aqui também no Facebook. No meu e-mail choveu de mensagens, viu, Bia? Depois eu vou te encaminhar algumas delas. E também no Facebook da Rádio CBN, comentando aqui esse assunto tão legal trazido pela Beatriz Cardoso. Bia, te espero logo. Tomara que sem sinusite, né? Vai ser, com certeza. Tchau, Bia. Até a próxima. Agradeço, um beijo. Obrigada, tchau. Agora, 1h30. A gente encerra aqui a nossa transmissão do Revista Responde. A gente vai agora para o Repórter CBN. Na volta...